Vamos falar sobre outros absurdos desse projeto de lei que precisamos ter fé e ir às ruas para que ele não passe, viu? Porque ele é uma grande aberração, um grande retrocesso. Mas, antes de começar, eu queria dizer que eu resolvi fazer esses vídeos porque alguns amigos meus me pediram para que eu fizesse. Mas assim, e o meu objetivo é para falar para as pessoas mais que não são da área. Então, provavelmente, até mesmo pelo tempo, que é bem curto aqui, não dá para eu explicar perfeitamente todos os institutos. O meu objetivo é dar uma luz, falar numa linguagem muito simples e muito rápida, porque o tempo é curto, como eu já falei, para as pessoas que não são da área também. Bem, o primeiro instituto é um instituto que um dia ele já existiu no nosso ordenamento jurídico, mas hoje ele não existe mais, justamente porque a evolução o tirou do ordenamento. Só que antes de eu explicar o que é esse instituto, eu preciso explicar mais outras duas coisas sobre o nosso direito do trabalho e sobre a nossa legislação trabalhista. Dá uma olhada nesse artigo que eu coloquei aí na tela. Então, no direito do trabalho, existe um princípio que se chama da condição mais benéfica. Por ele, durante o contrato de trabalho, não pode haver nenhuma mudança que prejudique o empregado. Mudança só pode para beneficiar. Outro ponto que eu preciso tocar aqui é sobre a relação de hipossuficiência do empregado em relação ao empregador. É lógico que o empregado ele é a parte mais fraca do contrato. Sabendo da condição de hipossuficiente do empregado, a legislação trabalhista ela precisa ser, sim senhor, protetiva, senhor liberalzinho. E por que será que a legislação trabalhista ela precisa ser tão protetiva? Porque por conta da condição de hipossuficiente do empregado, ele está precisando daquele dinheiro ali para comer, para sustentar a família. Então é lógico que ele vai topar qualquer coisa pelo dinheiro. E daí é que eu trago à baila outro princípio que se chama da irrenunciabilidade das normas trabalhistas. Porque o empregado não pode dispor dos seus direitos. Os casos de renúncia ou transação, tanto na legislação trabalhista, quanto no entendimento sumulado no nosso Tribunal Superior do Trabalho, são exceções. Entendido isso, agora eu vou explicar o que é essa tal de quitação anual perante o sindicato com quitação geral. É o seguinte, você vai de mãos dadas com seu empregador ao teu sindicato falar que não, ele não me deve nada. E o teu empregador vai poder te pedir para ir lá ao sindicato todo santo ano, para você falar perante o sindicato que ele te pagou todas as horas extras, toda a insalubridade, a periculosidade que você tem a receber. A partir do momento que você assina lá que você está dando quitação em relação àquele ano, acabou para ti, papai. Perdeu, Playboy. Acabou. Agora, uma pergunta muito mais de lógica do que de direito. Quem é que vai usar esse artigo a seu próprio favor? O bom empregador que paga tudo certinho ou o cara que não paga nada? Vocês estão vendo o tamanho do absurdo deste dispositivo? Gente, isso é muito sério. Vocês conseguiram entender? Na minha opinião, esse dispositivo ele sequer deveria ser pensado por um parlamentar. De tão absurdo que ele é. Porque para mim isso daí é a legalização da coação. Tudo que o empregador deveria ter me pago naquele ano, eu assino um acordo perante o sindicato falando, não, ele não me deve nada. Gente, eu estou falando de novo porque é um absurdo. Aonde, Senhor? Em que mundo um pai de família precisando do emprego, precisando do dinheiro, vai dizer não a um pedido do empregador? Agora eu vou ler o nome dos brincantes que tem a ver com este dispositivo. Vamos lá. Paulo Teixeira, do PT, olha aí, tá vendo? Ricardo Izar, do PP,
Celso Maldaner, PMDB, Nelson Marqueselli, PTB, Jerônimo Goergen, PP, Arnaldo Jordi, PPS, Carmen Zanotto, PPS, Gorete Pereira, do PR, Wellington Roberto, do PR, Orlando Silva, do PCdoB, bicho, como? Laura Carneiro, do PMDB e Rômulo Gouveia, do PSD. Porra, aí não tem como. E qual é a desculpa deles? Eles falam que esse artigo ele é muito importante porque as demandas judiciais elas vão diminuir. Tá vendo? É por isso que esse lance de partido aqui no Brasil não vale nada. Porque se fosse sério, o PCdoB e o PT não poderiam estar envolvidos num dispositivo desse, concordam? Cara, quando eu vejo um artigo desse sendo produzido pelos nossos parlamentares em pleno século XXI, meu Deus, eu sinto assim Xoxana Pires. Vocês se lembram da Xoxana de Bastardos Inglórios? Pois é. Vamos lá para o próximo ponto. Teletrabalho. O que é o teletrabalho? É o nosso sistema de home office. É aquele que você trabalha de casa e recebe normalmente, com carteira assinada, com todos os seus direitos. Olha só, aqui no artigo 6º fala que são iguais perante a lei tanto o cara que trabalha em loco na empresa quanto o cara que trabalha em casa. Portanto, jornada de trabalho é tudo igual. Aí sabe como é que vai ficar com o projeto de lei? Não vai ter mais hora extra, ou seja, você não vai ter horário mais, caso você trabalhe em estilo home office, acabou. Você pode trabalhar de meia-noite a meia-noite. O que a gente viu até agora, vocês conseguem perceber que do lado da empresa a gente só vê um tipo de benefício? Cortar custo, aumentar o lucro? É só isso. Você que trabalha no estilo home office, já pensou no quanto o teu convívio social e familiar vai ser prejudicado, já que você vai ter que ficar 24 horas por 7 à disposição do teu empregador? Vamos lá agora falar sobre trabalho intermitente. O que é isso? Isso é o tipo de trabalho que o teu empregador te chama para trabalhar 2 horas de tarde, depois 3 horas à noite e mais 5 horas na madrugada. É isso. Inclusive, esse é o tipo de trabalho que é extremamente evitado e combatido no meio rural. Porque é muito fácil para o fazendeiro chegar para o boia fria e falar: fulano, você vem aqui 2 horas de manhã, 3 horas à tarde e fica para a noite. E só pagar essas. Porque no caso, o empregador, nesse caso o fazendeiro, ele só vai pagar aquelas horas, 2 horas de manhã, 3 horas pela tarde e as horas que ele trabalhar à noite. É o regime também do McDonald's. Coloquem aí, tem um procurador do trabalho maravilhoso que se chama Luiz Fabre. Coloque assim, ACP McDonald's Fabre, Fabre. Coloque aí no Google. Como é que é hoje? Bem, existem 2 tipos de regime no nosso ordenamento que se chamam de prontidão e sobreaviso. Sobreaviso, o cara fica em casa, prontidão, o cara fica na empresa. Quem fica de prontidão, ou seja, fica em casa esperando o telefonema do empregador, caso seja necessário, recebe 1/3 da hora normal. E quem está em prontidão recebe 2/3. Não haverá mais esse pagamento nem de 2/3 e nem de 1/3. E a pessoa só vai, de fato, receber pelas horas trabalhadas. É o que acontece, por exemplo, com os professores. Qual o benefício para o empregador? Beleza, corte de custo. Agora, para o empregado, você realmente acha que um atendente do McDonald's, ele consegue trabalhar de manhã, pegar um ônibus para casa e só voltar à noite? Você acha que ele ganha vale transporte o suficiente para fazer esse tipo de jornada todos os dias? E o trânsito que ele vai pegar para ir e para voltar? Você está vendo como está sendo extremamente danoso só para uma parte? Existe um princípio no direito do trabalho que se chama alteridade. É a impossibilidade de o empregador colocar
o risco da atividade econômica para o empregado. É ele que tem que se responsabilizar. Ó, você está vendo que isso é justiça, quando os pesos eles estão equilibrados. O que a reforma trabalhista está fazendo? Está fazendo isso daqui, ó. Não pode. Por isso que a justiça, ela tem os olhos vendados, porque mesmo não sabendo quem as partes são, ela consegue equilibrar a balança. É esse o simbolismo. A reforma trabalhista está onerando a parte mais fraca, que é a parte que não tem dinheiro, que é hipossuficiente e que está hoje desempregada e que precisa de proteção. Vamos lá falar sobre o último instituto de hoje. São as horas in itinere. Você sabe que o percurso da sua casa para o seu trabalho e do trabalho para a sua casa não é computado como de sua jornada de trabalho. No entanto, existem alguns locais de trabalho que para você chegar lá não tem transporte público, se tem é bem dificultoso, ou então o trajeto até lá é bem dificultoso. É o caso, por exemplo, dos mineiros, né? As minas de subsolo, elas se localizam geralmente em locais de difícil acesso. Nesses casos, o que o legislador pensou? Nesses casos, sendo o local de trabalho de difícil acesso, não servido por transporte público, o trajeto oferecido pelo empregador é computado na jornada. Então, a partir do momento que o empregado entra na van, por exemplo, do empregador, ali já está sendo contado o dia de trabalho dele. A jornada de trabalho dele já começou. Esse instituto vai acabar. Você pode demorar 2 horas dentro da van até chegar ao local de trabalho e esse tempo não será computado na jornada. Mais uma vez, para o empregador é um corte de custo, porém, para o empregado, que ganha 1 ou 2 salários mínimos, é extremamente danoso. Aqui no nosso estado, nós temos muitos hotéis de selva. Geralmente, as pessoas que trabalham lá recebem as horas in itinere, porque elas não moram naquele local do hotel. Aí, os liberais podem até pensar, nossa, mas o empregador está sendo muito onerado, ele está pagando e o cara não está trabalhando. Beleza, digamos que você leve 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Com mais 8 horas de trabalho, são 12 horas. Em vez de o legislador desonerar um pouco, isso daí seria uma alternativa, por exemplo, na hora de percurso, pagar só, 40% da hora, poderia ser uma possibilidade, mas não, ele não fez isso, ele tirou o benefício. Vocês podem ver que, mais uma vez, a reforma está colocando na balança, né, o peso maior todo para o empregado. Mas aí você pode até pensar, todos esses anos foi para o lado do empregador. E daí? Existe uma máxima jurídica criada pelo maior jurista que nós já tivemos no nosso país, que foi Rui Barbosa. E ele falava o seguinte, que nós devemos tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. Então não há que se comparar como iguais, empregador e empregado, sendo que claramente o empregado ele é mais fragilizado na relação. O direito ele existe para balancear. Amigos, então é isso. Hoje nós falamos sobre outros 4 institutos que serão muito afetados pela reforma trabalhista. Amanhã é dia 1º de maio, Dia Internacional do Trabalho. Reflita e principalmente, por favor, eu imploro, perceba que essa reforma não é uma briga de esquerda contra a direita, gente. Nós precisamos ir às ruas, seja lá qual for a sua profissão. Nesse feriado prolongado, procure saber quem é o seu sindicato, se eles estão se organizando, vá atrás da sua categoria, vá às ruas.